Olá, tudo bem? Eu sou a Amanda, serei a professora de vocês nesse nosso semestre do curso de Gestão e Negócios. Então vamos para a nossa primeira aula. Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Gestão. A gente está aqui no nosso curso de Gestão e Negócio, é interessante a gente ter em mente o que é gestão, tá? Gestão nada mais é do que o gerenciamento ou até mesmo a administração de uma instituição ou de uma empresa. Ok? Visando sempre o desenvolvimento, tá? Que foi estabelecido pela empresa durante o seu planejamento, tá? Como será esse gerenciamento? Será feito através de pessoas, né? Os recursos humanos dessa empresa, tá? E tudo isso com um objetivo específico. Por quê? Uma empresa vai iniciar ali suas atividades. Essa empresa tem como planejamento, né? Como meta para o futuro mesmo, abrir uma outra loja, tá? Do mesmo segmento, a mesma empresa abrir uma outra loja. Ok, ótimo. O que a gente precisa fazer para atingir esse objetivo? Tá? Então, nós vamos trabalhar com recursos humanos, que são as pessoas, né, que estarão nesse ambiente. Então, a gente tem os gestores, nós vamos ter os colaboradores, os trabalhadores que trabalham nessa organização. Tá? E a partir daí, nós vamos alcançar, vamos desenvolver essa empresa, vamos gerenciá-la da melhor maneira possível, tá? Para poder atingir o objetivo que é, daqui a alguns anos, abrir uma filial dessa empresa, uma segunda loja. Okay? Por isso que, quando a gente fala em gestão, a gente está falando também de um processo. Processo esse que vai acontecer por meio, tá, das pessoas e com a intenção de atingir um objetivo específico. Tudo isso, todo esse processo, é claro, ele vai permear uma estrutura administrativa para que possamos, tá, dentro da organização, de novo, atingir os nossos objetivos. Nós iremos precisar também de pessoas e todo esse processo, essa estrutura, esses recursos humanos geram mudanças, tá? Uma constante mudança, porque o tempo ele não para e as instituições também não são assim. Então, continuando, né? É interessante a gente entender quais seriam as diferenças entre um negócio e uma empresa. Segundo Trajan, ele é um autor, tá, da área da administração, e ele vai dizer o seguinte, que um negócio, geralmente, ele é aquilo que nós entendemos como algo mais próximo ao cliente, tá? É o início de qualquer empresa, é um negócio. Tá? E principalmente o negócio é aquilo em que o foco principal é você satisfazer o seu cliente. Já quando ele se torna uma empresa, quando o negócio ele deixa de ser apenas um negócio e ele se torna uma empresa, ele passa a ter regras, normas e restrições. Ok? Entenda, não é uma coisa ruim, de forma alguma, uma empresa e um negócio, elas são opostos. Muito pelo contrário, como o próprio Trajan, ele diz aqui no final do slide, a empresa existe para dar sustentação ao negócio. Okay? Então, você começa a montar ali a sua pequena empresa, seu pequeno negócio. Então, você está fazendo uma marmita, você está vendendo doces para fora, você está costurando, você está arrumando o computador. Então, você tem ali um contato muito próximo com o seu cliente. A partir do momento em que o seu negócio passa a se desenvolver, nós temos a estruturação dele a partir de regras, normas e até mesmo restrições, tá? É a partir dessas regras, dessas normas, de toda essa regulamentação que vai ter dentro das organizações, em que é possível você, por exemplo, abrir uma filial da sua própria loja, né? Você vai ter a mesma loja, só que em outro ambiente. A gente vê isso, por exemplo, no caso do McDonald's, quando nós temos as franquias do McDonald's espalhadas por todo o mundo, né? E aqui em São Paulo não é diferente, tem em todos os bairros. Então, elas se mantêm iguais, porque o modelo de negócio, as mesmas regras, né, que tem na matriz do McDonald's, elas são seguidas em todas as outras redes do McDonald's para que todas as lojas sejam iguais. Agora, se a gente for pensar, então, o cotidiano de um gestor, né, quais habilidades, né, um gestor ele deve ter, ele precisa desenvolver cada vez mais para trabalhar nessa área de gestão, tá bom? Então, a gente tem que ter em mente a questão da interdisciplinaridade, o que isso quer dizer, né? Saber lidar, então, com duas ou mais equipes, pessoas de áreas diferentes, tá? De linguagens diferentes, perfis profissionais diferentes. A gente precisa saber lidar com o que é realmente o diferente.
bom? A questão da complexidade, lidar com situações difíceis, tá? Isso acontece no nosso cotidiano, também acontece dentro das organizações. Então, se eu tenho uma situação difícil dentro da minha empresa, eu não posso simplesmente me desesperar e descabelar. Isso não vai resolver as coisas. Um gestor, ele tem que saber lidar com situações complicadas. A questão da exiguidade, a limitação do tempo, ok? Então, assim, pensa, a gente sempre tem um horário, um tempo para fazer as nossas funções. O gestor, ele tem que saber lidar com esses prazos. E também, de novo, né, sem se desesperar. Então, tendo prazos, sabendo lidar com questões difíceis, saber lidar com pessoas, né, equipes diferentes. Tudo isso são algumas habilidades que o gestor precisa ter. A questão, principalmente, da multiculturalidade, tá? O que isso vai dizer? Pessoas que não só são diferentes ou de áreas diferentes, mas que são de culturas diferentes, de pensamentos diferentes do seu, ok? Então, nós vamos ter aqui clientes, fornecedores, parceiros, equipes de outras unidades organizacionais, inclusive pessoas estrangeiras. Todas essas pessoas fazem parte de uma organização. Então, como gestor, nós temos que saber lidar com essa multiculturalidade, né? Com isso de todo mundo ser diferente para tentar atingir os objetivos da organização. Do ponto de vista da inovação, o gestor também, né, tem que ficar atento ao que está acontecendo no momento, né, se atualizar em relação às tecnologias, buscar novas formas de gestão. Isso também já vai influir na tal da competitividade, ou seja, estar atento a tudo que está acontecendo às suas voltas e principalmente aos produtos substitutos que podem vir da concorrência, tá bom? Então, uma organização, ela nada mais é do que a combinação, tá, de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. O que isso quer dizer? Então, vamos pensar aqui no curso. Todos nós temos o objetivo de aprender, né, sobre gestão e negócios e chegar no final desse semestre e ter o certificado. Ok? Então, nós temos aí esforços individuais. Todo mundo tem, né, esse objetivo. Por quê? E vamos juntos, ok? Nos ajudar para atingir esse objetivo que nós temos em comum. Então, é a combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar, segundo Chavinato, habilidades conceituais, tá? Então, não basta eu apenas saber, tá? Eu tenho que usar as minhas habilidades conceituais, aquilo que eu sei, aquilo que eu estou aprendendo, as habilidades humanas e as habilidades técnicas. Ou seja, não basta eu saber como faz um ovo frito, tá? Assim, também não basta eu saber fazer um ovo frito. Eu preciso saber fazer e tornar isso real, ok? Aí sim eu consigo realmente fazer uma organização seguir adiante. A gente consegue utilizar os esforços individuais para atingir finalidades coletivas, tá bom? Então, administrar vai ser realizar as coisas por meio de pessoas e, por fim, realizar o tal do processo administrativo. É importante aqui também a gente ter em mente que, em relação aos processos administrativos, nós vamos ter as funções administrativas, elas vão estar relacionadas diretamente com os gestores, e as funções organizacionais, que vão estar relacionadas com os departamentos. Então, assim, pensa em uma instituição, ok? Vou ter o departamento técnico, tá? De produção, de operação. Vou ter também o departamento comercial aqui, de compras, vendas. O departamento financeiro, tá vendo como eles estão organizados, cada um deles? Cada um está organizado por um departamento. E dentro desse departamento ainda tem organização, uma separação, né? Aqui do departamento financeiro, capacitação de recursos e financeiros, aplicação de recursos financeiros. O de contabilidade, nós vamos ter estoque, balanço, custo, estatísticas. O de segurança, né, em relação ao patrimônio da organização, a segurança das pessoas que estão dentro dessa organização. Então, assim, as funções organizacionais, de acordo com a teoria clássica de Henri Fayol, eu vou falar um pouco mais sobre elas, né, no vídeo seguinte, que eu já vou enviar para vocês logo após esse, tá bom?
Então, nós temos aqui as funções organizacionais de acordo com o FAIOL, tá? Funções essas relacionadas a cada departamento. Porém, cada uma dessas funções deve ser gerida, tá? Ou seja, administrada pelas funções administrativas, que seriam elas planejamento, organização, comando, coordenação, controle, ok? Então, a gente também pode compreender as funções administrativas como sendo as tarefas desempenhadas por qualquer pessoa que visa gerir ou administrar seu negócio, empresa ou até mesmo o dia a dia. Então, assim, o que é planejar, tá? Então, pense em vocês. Defina aí um objetivo, uma meta que você quer atingir, tá? Então, quando a gente pensar em planejamento, a gente tem que ter em mente os objetivos, tá, que nós queremos atingir e os meios necessários para alcançá-los. Então, por exemplo, uma pessoa ela quer passar no vestibular de medicina, que seja, tá bom? Esse é o objetivo dela. O que essa pessoa precisa fazer para passar no vestibular de medicina? Precisa estudar, né? Precisa se dedicar ainda mais aos estudos, né? Precisa estudar o que especificamente? Precisa estudar biologia, precisa estudar português, matemática, química, ok. Quanto tempo essa pessoa vai ficar estudando? Então, tudo aqui, essas informações, eu respondo aqui nesse momento do planejamento, ok? Uma vez que eu fiz o planejamento, eu venho para a organização. O que é organizar? Eu tenho que ter em mãos, né, tudo que é necessário para tornar os meus planejamentos reais. Então, eu vou organizar, basicamente, os recursos. O que eu preciso para passar no vestibular de medicina? Tá? A pessoa vai precisar, por exemplo, de materiais para estudar? Sim, vai precisar de um computador, vai precisar de um caderno. Essa pessoa, de repente, vai precisar pagar um cursinho, ou seja, né, ter outra pessoa para ajudá-la a passar nesse objetivo, tá? Ok, uma vez então planejado e organizado, nós vamos então para a parte da direção. O que é isso? A gente vai designar o que cada uma dessas etapas precisa propriamente, né? E delegar praticamente a função a essas pessoas. Então, assim, se o objetivo é passar no vestibular, ok, eu já tenho todo o material para estudar e para fazer as anotações, ótimo. A parte da direção é eu ter disciplina, eu realmente sentar todos os dias e estudar 4 horas seguidas, que seja, tá bom? E por fim, controle. Controle, eu vou monitorar como que está sendo, tá, esse estudo, esse desenvolvimento para poder atingir esse objetivo. Então eu percebi que ficar 4 horas estudando não está me dando um bom engajamento, eu estou ficando cansada, eu estou perdendo foco. Então o que eu posso fazer? Eu vou replanejar, fazer algumas alterações e continuar estudando, porque o meu objetivo é passar no vestibular de medicina. Okay? Então, dentro das empresas também é assim. A gente precisa ter um planejamento, organizar todos os recursos para atingir esse planejamento, delegar funções para cada pessoa, tá? Ou para cada departamento, e por fim, monitorar, ou seja, controlar todas as atividades, ver se todas elas estão sendo executadas conforme planejado. Então, finalizando essa nossa aula de hoje, eu vou passar para vocês pelo menos 3 desses vídeos que estão aqui, tá bom? Primeiro, o restaurante da Dona Zezé. É uma história, né? Essa senhora, ela começou a trabalhar e percebeu uma oportunidade de empreender, ou seja, de abrir o seu próprio negócio. Nos 2 casos aqui em relação à mecânica, nós vemos 2 pessoas bem distintas, tá? Uma em Minas Gerais, outra no Distrito Federal, e que abriram também uma mecânica, mas por outras razões. Então, elas se viram diante de um empreendimento e tiveram que aprender com o tempo como administrar esse seu negócio. Esses 3 casos aqui é muito interessante porque eles foram buscar ajuda do Sebrae. Não sei se vocês já ouviram falar do Sebrae, mas ele é uma organização, tá? Uma empresa que, dentre as suas funções, também é ajudar os empreendedores. Então, você pode sim buscar o Sebrae, né, para abrir a sua empresa e ter principalmente o aconselhamento correto para poder gerenciá-la. Tá bom? Eu vou deixar também passar para vocês o link da página do Sebrae, onde vocês podem se inscrever gratuitamente, tá? E assistir videoaulas e outros vídeos lá da plataforma, né, com cursos voltados para a área do empreendedorismo, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela aula de hoje. Até a nossa próxima semana.
Não se esqueçam, assistam esses 3 vídeos. Eu vou passar um pequeno formulário, somente uma ou 2 questões no máximo, tá? Para a gente poder ter um certo controle em relação à atividade, se vocês estão participando ou não do grupo. E na sequência eu já passo um outro vídeo falando sobre a Revolução Industrial para a gente poder dar seguimento nas nossas aulas, tá bom? Obrigada a todos. Qualquer dúvida, eu estou aqui no YouTube. Não deixem de mandar mensagens, principalmente na nossa página lá do grupo no WhatsApp, tá bom? Se inscreva aqui no canal da Biase no YouTube. Até mais!